fenomenologia de uma faculdade aqui da minha cidade, da Unicap, e sou estagiária, na clínica da Staff PC, né? A fenomenologia, ela tem sido por onde eu vi os meus atendimentos e por onde eu tenho me aprofundado na faculdade. E eu gosto muito da visão que ela traz, né, do ser humano, então eu vou tentar trazer um pouco dela aqui para que vocês consigam entender, pelo menos, o básico da fenomenologia e como eu vou estar trazendo essa análise da autocobrança do acadêmico, tá certo? Pode passar. Então, a fenomenologia existencial, ela não busca teorizar o ser humano, tá? Então, ela compreende como ele vive, como ele experiencia o mundo. Então, por exemplo, não é o que acontece com aquele indivíduo, mas como acontece. Só para explicar um pouco de como isso é. O que seria dessa forma? Eu estou aqui sentada, falando com vocês, tomando meu café. Isso é o que está acontecendo. Como isso está acontecendo para mim? Eu estou feliz por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, né? Estou ansiosa também, né? E com um pouco de sentimento de medo de falar alguma coisa errada. Então, a fenomenologia não busca, por exemplo, ela não vai atrás do indivíduo para que ele diga o que está acontecendo com ele, mas como ele está experienciando aquela coisa, aquela situação, aquela experiência que ele está tendo, sabe? Para a fenomenologia, nós somos seres no mundo, né? Então, não existe um mundo isolado, nós vivemos nessa inter-relação. Tanto que Heidegger, quando ele vai falar do ser humano, ele usa a palavra ser no mundo. Não tem como a gente olhar o mundo, não tem como a gente olhar o ser sem ele estar lançado no mundo. Para Heidegger, nós já estamos lançados no mundo. Então, nós vivemos nessa inter-relação com o mundo. E também somos corpos vividos, ou seja, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então, a forma como eu passo pela vida, né, é também a forma de um corpo vivido, por exemplo. Eu experiencio as, as relações, as experiências também com o meu corpo, sabe? E aí, pode passar o slide. A visão do cansaço, né? Tem um autor, que eu não sei se vocês já leram, que é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele vai tratar no seu livro Sociedade do Cansaço, ele vai dizer que nós vivemos na era da performance. Então, tudo hoje é muito performático, né? Nós deixamos de ser uma sociedade disciplinar, ou seja, nós deixamos de ter alguém externo fazendo essa pressão para que a gente dê resultados, e essa pressão passou a ser interna, sabe? Então, não é mais uma coisa de você deve fazer, de uma visão de um patrão e funcionário. Mas agora é eu preciso fazer, eu preciso conseguir, sabe? O Bill Churran, ele vai trazer que nós não temos mais uma relação de patrão e funcionário. Nós viramos empreendedores e patrões de nós mesmos, ou seja, nós não precisamos de ninguém externo para fazer essa pressão. A gente faz essa pressão com a gente mesmo ali no dia a dia. Isso é muito comum no meio acadêmico, né? Na faculdade, a gente se vigia, não é mais o professor que vigia a gente, então a gente se vigia, a gente se pune. As palavras de comparação não partem mais dos professores, mas da gente próprio, né? E a gente se culpa muito. Pode passar? O que é a performance, né, na contemporaneidade. Então, não seria apenas uma atuação artística, né, mas sim uma construção constante de uma imagem de eficiência, sucesso e controle. Então, por exemplo, alguns exemplos cotidianos que a gente pode usar, né? Preciso ler vários livros, porque todos leem. Eu preciso ter uma produtividade constante. Eu preciso mostrar uma evolução enquanto acadêmico, perfeita, ininterrupta, né? Eu preciso transformar o meu sofrimento em superação inspiradora, sabe? Então, por exemplo,
Eu preciso transformar o meu sentimento de acordar cedo e passar o dia todo no trabalho, pegar ônibus lotado para ir para a faculdade. Opa, mas calma, eu preciso ver nesse sofrimento algo de superação, algo inspirador, né? Eu preciso ser melhor, sabe? Eu preciso ler todos os livros que o professor passa, eu preciso ler todos os artigos que o professor passa. Eu preciso sempre ser muito boa. Eu preciso estar em todos os eventos acadêmicos, e quem é aquele acadêmico que nunca se culpou por não ter tempo ou não poder ir para eventos porque trabalha, né? Então a gente termina carregando um pouco dessa culpa também. E essa visão é uma visão performática, né? Pode passar. Essa visão, ela traz uma visão performática, né? Porque quem é que nos cobra estar em todos os eventos acadêmicos? Ninguém, né? A não ser a gente mesmo. E a autocobrança que vem junto com essa auto-performance, ela costuma seguir um movimento muito circular, sabe? Então, ela segue um movimento de comparação. Todos parecem mais preparados, todos estão fazendo estágio, todos publicam, porque todos conseguem ir a determinados congressos e eu não consigo. Ah, teve uma pergunta e eu me desconcentrei. O ideal é elevado, né, no desempenho. Eu poderia ser melhor, né? Eu poderia ser melhor do que eu estou sendo. E muitas vezes o que você está fazendo já é o seu melhor, sabe? E eu parto de uma visão muito de que você está se comparando com a régua de quem, né? A fenomenologia, ela traz esse sentido de que nós somos seres temporais. Só que essa temporalidade não tem nada a ver com o relógio cronológico. Isso tem a ver com como eu experiencio o meu tempo, sabe? Então, muitas vezes, essa autocobrança parte porque a gente está medindo a nossa régua com a vida do outro. E a gente precisa entender que o outro tem as possibilidades que se abriram para ele, sabe? Ele tem a vida dele, ele tem as possibilidades dele. E as minhas possibilidades muitas vezes não são as possibilidades do outro, e tá tudo bem. Ou não, né? Ninguém começa da mesma régua, mas a gente termina nessa sociedade que é tão performática, trazendo essa performance também para a nossa vida acadêmica. Então, eu poderia ser melhor, eu preciso me esforçar mais, sabe? A gente termina carregando uma culpa por não atingir esse ideal, que muitas vezes é um ideal que a gente cria porque a gente usa o outro como referência, sabe? Não é uma referência que é nossa, é uma referência que é do outro, que muitas vezes está anos-luz distante da minha rotina, da minha vida ou daquilo que eu tenho como possibilidade. E o peso existencial da performance, né, traz justamente isso, a angústia da comparação. A angústia, o sentimento de angústia para a fenomenologia, ela é inerente ao ser. Então, nós vamos nos angustiar em algum momento da vida e não tem como viver sem se angustiar, sabe? É, a perda da autenticidade, e eu gosto muito disso aqui porque Heidegger, ele vai falar que existem dois tipos de existência. A existência autêntica e a existência inautêntica. Então, a existência inautêntica para Heidegger seria basicamente quando a gente vive ali no si, na impessoalidade, sabe? A gente vive, por exemplo, fazendo o que todos fazem. Então, muitas vezes a gente está ali, a gente não teoriza muito sobre a nossa existência, por exemplo. A gente se perde na existência dos outros. Então, muitas coisas que a gente termina querendo obter na vida não é porque é nossa, sabe? É uma coisa que é do outro, porque a gente está tão acostumado a viver nessa impessoalidade, nesse si, nesse do outro, que a gente termina se perdendo na nossa própria autenticidade. Então, para Heidegger, a autenticidade, né, a vida autêntica, seria justamente isso, né? Eu quebrar essa barreira do outro, né? De viver junto com o outro. Então, outro existencial da performance seria que nós somos um corpo vívido, né? Então, na lógica da performance, o corpo ele vira um instrumento de exibição. Então, a gente consegue ver muito isso nas academias, né? Nessa busca desse corpo perfeito,
né? E muitas vezes essa busca, ela passa a saúde física, sabe? Ela beira já uma exibição corporal, né? E a gente vê que cada vez se propaga mais blogueiras do meio fitness, né? E pessoas que se sentem com essa culpa mesmo de não conseguir encaixar essa vida, né, fitness, porque minha rotina não cabe, sabe? Então, quando Heidegger, né, ele vai falar sobre a impessoalidade, isso também entraria, todos fazem, então eu preciso fazer, sabe? Então a gente termina entrando na impessoalidade, porque todos fazem, eu preciso fazer, todos têm um corpo perfeito, então eu preciso ter, mas por que eu preciso ter um corpo perfeito, sabe? E Heidegger vai trazer que quando vivemos, né, apenas pelo que todo mundo faz, nós nos afastamos do nosso projeto singular, que seria a nossa própria existência. Então, aí surge a ansiedade, sabe? Na vida acadêmica, surge justamente quando o estudante perde esse contato com essa medida de sentido. Então, por exemplo, todos publicam, todos fazem estágios, mas eu tenho uma rotina que eu pego no trabalho às 7, preciso acordar às 5 da manhã para chegar no meu trabalho, eu preciso acordar às 4:30 para chegar no meu trabalho, saio do meu trabalho às 5, 6 horas, faço faculdade à noite e eu chego em casa, não sei se eu lavo o cabelo, se eu janto, se eu tomo banho, se eu vou dormir porque eu estou muito cansada, sabe? Então, a gente se perde nessa impessoalidade e a gente termina trazendo para a gente também essa ansiedade de todos fazem isso, eu preciso dar um jeito em algum momento na minha rotina, que é extremamente cansativa, de encaixar o bendito de um artigo, porque eu tenho que ler um livro de 500 páginas, mas eu preciso ler porque todos fazem, sabe? Então aí para Heidegger surge essa ansiedade, né? Essa ansiedade, porque a gente termina se perdendo nessa impessoalidade do que todos fazem, quando na verdade a gente poderia parar assim e dizer, faz sentido para mim, porque de fato eu estou querendo publicar esse artigo, é porque eu quero publicar esse artigo, é porque todos estão fazendo, sabe? De fato, eu quero fazer esse estágio, ou porque todos estão tendo estágio, então eu preciso, porque eu preciso ter um estágio em psicologia, sabe? E a clínica, né, vem justamente, eu coloquei a clínica tanto no lugar de como somos, acho que a maioria aqui de psicologia, né, vamos estagiar em algum momento, né, então vamos receber em algum momento esses corpos que também estão, né, sofrendo por essa performance, né, por esse exagero dessa performance. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco, né, sobre a clínica como esse espaço de desperformance, né? O site terapêutico vem justamente como convite de não melhorar a performance, mas suspender esse papel, né? É um lugar onde o sujeito pode simplesmente existir, sabe? Sem ter muita intenção de quem ele vai agradar, de ele só pode existir da forma como ele quer. E eu gosto muito da fenomenologia porque ela vai trazer a visão de fenômeno, né? A fenomenologia, num senso comum, assim, da forma mais rasa, seria justamente a clínica dos fenômenos. A forma como o fenômeno se apresenta. Então, aquele indivíduo vai chegar para mim e eu não vou estar ali teorizando sobre ele, sabe? Por exemplo, eu não vou estar ali ouvindo aquele indivíduo pensando, ai, como é que Freud, ai, realmente Freud falou isso, então é isso. Não, para a fenomenologia, eu vou estar ouvindo um fenômeno. Como é que aquele sujeito experienciou isso? Como é que aquilo é para esse sujeito, sabe? Então, a clínica seria justamente esse lugar, e aqui eu estou tirando a abordagem, tá? Fenomenológica, psicanálise, mas seria justamente esse lugar onde o sujeito pode simplesmente existir, sabe? E o processo terapêutico, ele se torna justamente um espaço onde não é preciso impressionar, onde não é preciso ter respostas prontas. E eu penso esse lugar também, não só de um lugar do paciente, tá? Mas também de um lugar do psicólogo. Por quê?
Embora a gente ache que não, o psicólogo ele também performa, sabe? Então, quando a gente vai para os estágios, primeiros atendimentos, é muito normal a gente querer, eu preciso fazer uma intervenção perfeita, eu preciso fazer uma intervenção. Muitas vezes não. Muitas vezes é você que quer fazer a intervenção e aquela intervenção talvez nem seja benéfica para o seu paciente, sabe? Ou talvez nem seja tão importante para o seu paciente. Então, a gente também pode performar nesse lugar de clínica, sabe? E a clínica seria justamente esse lugar para o próprio psicólogo ou estagiário parar assim e pensar: eu não preciso ter respostas prontas. Eu não preciso ter uma intervenção perfeita. Muitas vezes eu não preciso nem ter uma intervenção. Muitas vezes eu vou ali escutar o meu sujeito e caminhar junto com ele no que ele está falando, sabe? Então a clínica ela também vem com esse lugar de tirar a gente também desse lugar de performance, desse lugar de suposto saber da vida do outro. Até porque quem sabe da vida do outro é ele. Eu não tenho respostas prontas sobre o outro, na verdade não tenho resposta pronta nem resposta nenhuma sobre a vida do outro, né? Por isso que eu trouxe essa clínica como lugar de performance, justamente para a gente, enquanto estudante, pensar sobre isso também, né? Porque eu estou no meu estágio, então isso é algo que trazia para mim uma angústia, né? Trazia para mim também uma autocobrança, né? Então eu não sabia muito se todos já iam estar nos estágios ou se alguns já tinham terminado. Então eu quis trazer também essa visão de clínica como esse lugar de performance também para o psicólogo, tá? E outra coisa, a gente não precisa ser produtivo. Hoje a gente está na era digital, né? Então, a gente ganha o diploma, o CRP e o título de blogueiro, né? Porque ultimamente tem surgido muito mais psicólogos, né? Estudantes de psicologia compartilhando sua vivência na internet. E a gente se cobra um pouco quando a gente não está nesse meio, né? E a gente fica com medo e tem uma autocobrança e gera ansiedade. Meu Deus, será que eu vou ter paciência se eu não entrar nesse meio também? Né? E o digital também traz esse medo, né, para o acadêmico, porque antes era muito fácil, a gente ganhava o CRP e o diploma, mas hoje a gente precisa ter CRP, diploma e um Instagram muito bem estruturado, né? Com lista de pacientes em espera quando a gente se formar. Só que não, a gente não precisa ser produtivo, sabe? Eu acho que eu crio, tá, gente, conteúdos. Eu crio conteúdos tanto para as duas plataformas, mas eu tento não me cobrar por isso, sabe? Porque nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, sabe? E embora isso seja bastante discutido ainda, né, essa questão, esse boom de vários psicólogos propagando cada vez mais conteúdos na internet, eu acho que a gente não precisa ter essa guerra, sabe? Acho que a gente precisa escolher quais guerras a gente quer lutar. Então, quem quiser criar, ok, acho legal, né? Compartilhar sua rotina enquanto estudante, mas eu penso que isso não deveria ser um peso, sabe? Criar conteúdo como obrigação, sabe? Porque eu preciso ter, senão eu não vou ter pacientes. E não, não é assim. Embora a gente tenha muitas pessoas que consomem conteúdo na internet, ainda existem pessoas, né, que, minha psicóloga é fulana de tal. Tu conhece algum psicólogo? Conheço fulana de tal, minha psicóloga. Minha psicóloga, ela não tem rede social. E ela é uma excelente psicóloga, mas ela é da linha um pouco mais antiga e tradicional. E ela é nova, acho que ela tem uns 20 e poucos anos. Mas uma vez eu questionei ela, ela trouxe justamente por isso. Ela fez, eu acho que a gente precisa escolher quais guerras quer lutar. E eu não queria lutar essa guerra. Só que a gente ainda se cobra muito para estar nesse lugar, sabe? A gente se cobra muito para conseguir algo, a gente se cobra, a gente tem a cobrança
de uma pessoa que já conseguiu algo, sendo que a gente está ainda caminhando para conseguir. Então, eu acho que a clínica, né, partindo tanto de uma visão de para quem está estagiando e está nesse lugar de psicólogo e para o paciente, é justamente esse espaço de desperformance, sabe? De eu não preciso ter o conhecimento ou ter o feeling, né, que os professores falam, e depois de um tempo você vai ter o feeling de psicólogo. Eu não preciso ter o feeling de psicólogo que meu professor de 20 anos de carreira tem. E tá tudo bem, sabe? Eu não preciso estar neste lugar. E tá tudo bem, sabe? Pode passar. Eu penso que psicólogo se tornar psicólogo é de outra ordem, sabe? É tipo assim, a gente aprende a não fazer. Eu lembro que meu primeiro atendimento, eu me cobrei muito e eu não consegui fazer nada. Nada. Eu não consegui fazer intervenção. Eu fiquei com medo de errar. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu já comecei a teorizar sobre o meu paciente, mas não no sentido de teorizar, mas já comecei, meu Deus, essa paciente deve estar achando que eu não sei fazer nada. Ela deve estar achando que eu peguei meus 3 anos, que eu atendi minha primeira vez no sexto período, que eu peguei meus 3 anos de graduação e não fiz nada na faculdade, sabe? Quando eu levei isso para minha supervisão, minha professora falou assim para mim, porque ali não é o lugar, porque ali não é sobre você, é sobre o seu paciente. Não é sobre você fazer a intervenção perfeita, sabe? É muito mais sobre cuidado e sobre presença. É muito mais sobre seu paciente sentir que está sendo verdadeiramente ouvido por você do que você sair com uma intervenção perfeita aí. Lacrei, né? Só nessa ela vai para casa pensando. E não é, gente. A clínica é justamente esse lugar de performance, tanto para o paciente quanto para mim, sabe? Me tirar desse lugar, para que eu me tire também desse lugar de supor saber. Para que eu me tire também desse lugar performático, sabe? A clínica, né, como espaço de performance, vem como lugar de validação da vulnerabilidade, tanto do paciente quanto o meu lugar, né? Vem como espaço para o não saber. Muitas vezes o paciente não vai saber e tá tudo bem. Muitas vezes eu não vou saber o que fazer. Muitas vezes eu não vou estar bem, sabe? É o contato com a própria experiência, né? O paciente está ali para ele ter contato com a própria experiência. E eu estou ali também para ter contato com a minha experiência e junto com ele nós caminharmos, né, em busca de algo que faça sentido para ele, né? E é um lugar onde o sujeito pode simplesmente existir. Pode passar. Vai. Sim. Alguns movimentos possíveis, né, de leveza da existência seria perceber de onde surge essa autocobrança, sabe? Essa cobrança está surgindo de mim, do outro, de um ideal que eu acho que eu tenho que obter. De onde é que vem essa autocobrança, sabe? De que lugar está vindo? Eu acho importante também a gente pensar no sentido de o que é fracassar para você, sabe? Porque se a gente consegue entender qual o sentido do que é fracassar para mim, eu consigo entender o que essa autocobrança significa para mim. Muitas vezes a gente acha que, eu preciso ser uma boa psicóloga. Mas o que é ser bom para você? Sabe? Qual é o ideal de bom? O que é que você tem como bom estabelecido na sua cabeça, na sua existência? Sabe? Porque muitas vezes ser bom para você é um psicólogo que, porque eu acho que bom para mim é um psicólogo que faz intervenções legais. Eu acho que bom para mim é um psicólogo que tem mestrado, doutorado, pós-graduação e não sei o quê, sabe? E muitas vezes esse ideal está em mim. É um ideal
quero alcançar daqui a tantos anos, mas eu me cobro como se eu fosse agora, sabe? É muito importante também a gente ver que régua essencial a gente está usando como base. Você está partindo, você está partindo da régua de quem? Porque você precisa analisar qual o seu contexto social. Isso influencia muito, muito. Qual a sua rotina, sabe? Quais são as possibilidades que se abrem para você? Porque muitas vezes as possibilidades que se abrem para mim não se abrem para outra pessoa. Eu, atualmente, estudo pela manhã, mas eu passei 4 anos da minha graduação estudando à noite, sabe? Então, para mim, hoje eu consigo ter meus estágios à tarde, mas antes eu não conseguia e eu me cobrava muito por isso. Meu Deus, eu preciso estagiar, eu preciso ter meus estágios, sabe? Mas aquilo não estava servindo para mim como possibilidade. Eu precisava sustentar, eu precisava pagar a faculdade, eu precisava fazer outras coisas, entendeu? Que aquilo para mim não estava sendo possível naquele momento. Mas eu media o que eu queria baseado nos meus colegas, que muitas vezes tinham o dobro da minha idade, muitas vezes eram pessoas que já tinham uma condição financeira um pouco mais elevada e que era permitido isso, mas para mim não era. Isso me causava muita ansiedade, isso me causava muita angústia, isso me causava muita autocobrança, sabe? Isso foi pauta de várias sessões minhas de terapia. Acho que a gente também precisa reconhecer limites, né, constitutivos do existir. Eu tenho um limite, né? Isso aqui, infelizmente, não cabe para mim no momento. Isso também é uma forma de cuidado com você, é você reconhecer os seus limites, sabe? E uma coisa extremamente importante é diferenciar o valor pessoal de produtividade. Muitas vezes a gente termina fazendo uma salada de fruta e colocando o valor pessoal e a produtividade no mesmo local, gente, não é, sabe? A minha produtividade não fala quem eu sou. A quantidade de livros acadêmicos que eu leio na faculdade não vai falar se eu vou ser um bom ou um mau profissional. A quantidade de artigos que eu publico na faculdade não vai falar se eu vou ser um psicólogo que vai ter uma agenda cheia ou se eu vou ser um psicólogo que vai ter uma agenda que eu consigo pagar minhas contas de mensal e viver bem, sabe? Então a gente precisa entender que valor pessoal é uma coisa, a produtividade é outra. Minha nota não define quem eu sou. Os artigos que eu publico não definem quem eu sou. Os congressos que eu consigo ir na graduação não definem que profissional eu vou ser. Sabe? Está de acordo com o meu valor pessoal e não com minha produtividade. Pode passar. O peso ou a escolha, né? O peso da performance não é apenas uma crítica à sociedade contemporânea. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho bastante algumas publicações que fazem críticas à sociedade, mas eu acho que o título dessa palestra não foi apenas uma crítica à sociedade, sabe? Mas sim foi um convite à reflexão. A gente pensar quem sou eu para além do que eu produzo. Se tirarem tudo que eu publiquei na faculdade, quem sou eu? Se eu não publicar nada na faculdade, quem sou eu? Sabe? O que sustenta as minhas escolhas? Eu estou vivendo de fato a minha graduação, eu estou aproveitando de fato, eu estou aprendendo de fato os conteúdos, ou eu estou só performando e representando? Eu estou lendo todos os livros que o professor indica, estou lendo todos os títulos que o professor indica e dando check em todos, mas de fato estou aprendendo, ou é só para chegar na sala de aula e dizer, ai, professor, eu li esse aí, viu? Sabe? Eu acho que isso impacta muito na nossa existência, na nossa graduação,
na nossa vida acadêmica. Se não houvesse comparação, o que ainda faria sentido na minha vida? Isso aqui foi uma intervenção que minha psicóloga trouxe para mim, e ela ficou reverberando pela minha cabeça durante dias, e eu quis trazer para vocês. Foi quando eu estava num ciclo de autocobrança muito grande, e ela trouxe para mim. Se não houvesse comparação, o que ainda faria sentido para você? Se a gente parar para analisar, muitas vezes as nossas ansiedades da comparação, sabe, nos faz querer ter, ou a gente termina entrando na faculdade e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes não fazem sentido pra gente. Muitas vezes a gente termina fazendo porque todos estão fazendo. E para além de um local acadêmico, né, se não houvesse o peso da comparação, o que ainda faria sentido para mim ter na minha vida? O que ainda faria sentido que eu tivesse, sabe? Será que isso aqui faria sentido? Eu acho isso um ponto bastante importante para a gente se questionar, né? E a gente entender que muitas das vezes a gente termina tendo autocobrança, tendo uma angústia da autocobrança, porque a gente usa o outro como referência. Não sou eu minha própria referência, não é a minha vida, não é a minha rotina, as minhas possibilidades, mas é as possibilidades do outro, a vida do outro, sabe? E muitas vezes a gente termina se afundando nessa autocobrança. E a fenomenologia essencial, né, ela nos lembra que existir é sempre um projeto inacabado. A gente nunca vai conseguir ser 100%, sabe? Porque a gente está sempre ali nos reinventando. E ser é um projeto inacabado. Não tem como a gente acabar de ser alguma coisa. Não, né? Nós não precisamos ser extraordinários o tempo todo. E eu ouso dizer que a gente não precisa ser extraordinário nunca. A gente não precisa ser extraordinário nunca, sabe? A gente só precisa estar presente à nossa própria existência, né? E eu acho que a autenticidade, ela não é uma perfeição, mas ela é uma coerência com o meu próprio modo de existir, sabe? Então, viver de forma autêntica não é ser perfeita, não é ser a minha melhor versão. Não, é só ter coerência com o meu próprio modo de existir. Pode passar. E chegamos ao final, né? Quero pedir obrigado por todos que disponibilizaram esse tempinho para estar aqui comigo. Adorei muito compartilhar um pouquinho do que eu construí, né, nesse 4 anos de faculdade, né? Meu TikTok tá aí, eu compartilho também minha vida acadêmica lá algumas vezes, meu Instagram também. Então, gratidão, gente. Tentei trazer um pouco da fenomenologia, né, que é a minha abordagem, de uma forma mais tranquila para que vocês conseguissem caminhar junto comigo, e é isso. Gabi, a gente que agradece, viu? Porque você abordou. Eu sou suspeita a falar, porque essa temática é algo que me atrai muito mesmo. Mas a forma que você abordou aqui foi muito rica mesmo, porque você explicou e ainda por cima trouxe, de certa forma, uma intervenção, vamos usar essa palavra. A gente pensar bastante na vida, né? Trouxe uma transformação, uma educação, foi muito bacana mesmo. Muito obrigada. Pessoal, a lista de presença, o link está, vocês vão receber por e-mail, também tem aqui no chat, tá? A palavra-chave é performance. Nesse último momento, a gente gosta de abrir para perguntas. Temos tempo para 3 perguntinhas. Pode levantar a mão aqui, se quiser mandar no chat, eu leio para você. Se você quiser ligar o microfone, a câmera também